Antigamente se falava muito que a competitividade gerava resultados, mas hoje se fala muito mais na força da colaboração do que da competição. Eu penso que através da humildade a gente consegue dialogar, construindo reais relações de confiança. Busque desde sempre alimentar a humildade no seu coração, porque quando você chegar no topo, a sua humildade vai precisar também estar no topo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Plano Business da Unimed Fortaleza. Eu sou Marina Rolim e estou aqui diretamente do evento Café com RH, nessa série especial do podcast, para falar com vocês sobre assuntos que envolvem cultura corporativa e os palestrantes do evento. Hoje eu estou com Marília Fiuza, ela que é especialista em coaching executivo, liderança e desenvolvimento profissional, com quase 2 décadas de atuação no desenvolvimento de executivos, empresários e lideranças. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada, Marina. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Marília, na sua palestra você fala muito sobre o custo invisível do ego nas organizações. Como é que a gente pode identificar esse comportamento dentro de lideranças e dentro de times, né, dentro do mundo corporativo? Como isso reverbera assim dentro do seu conceito? Tá. Existem alguns comportamentos, mas existem 4 que são mais comuns de serem percebidos, que são comportamentos que mostram, Marina, um ego disfuncional. O ego nem sempre é negativo, isso é importante da gente alinhar. O ego, ele tem em si um conceito de que é a percepção que o indivíduo tem de si mesmo. Então ele é neutro. Ele pode ser fragilizado, ele pode ser inflado ou ele pode ser equilibrado. Então, quando ele é fragilizado e quando ele é inflado, ele gera comportamentos disfuncionais. E esses comportamentos geram custos para as organizações. Então, um primeiro comportamento é a exibição de superioridade, que geralmente é percebido ou percebida essa exibição através de uma comunicação mais violenta, mais agressiva, mais arrogante. Então, geralmente, essa pessoa, esse indivíduo tem um ego inflado, ele tem uma crença que ele é melhor do que os outros, ou que as coisas só funcionam quando ele está presente. E isso gera um comportamento de comunicação mais agressiva. Pode ser também percebido essa superioridade através de uma escuta muito frágil. Por exemplo, não ouvir o outro até o fim, por achar que o outro não tem o que me acrescentar, não tem o que ensinar para mim. Então eu interrompo, eu nego a ideia do outro, porque eu parto do princípio de que a minha ideia é melhor do que a dos outros sempre. Então são crenças que estão ali embaixo do território, que fazem com que na ponta do iceberg esses comportamentos sejam externalizados. Um outro tipo de comportamento é a defensividade. É a pessoa ficar na justificativa, como se ela estivesse sendo atacada. Então, geralmente, esse é um comportamento de uma pessoa que tem ego fragilizado. Ela é sensível, achando que ela é perseguida, que ela é criticada, ameaçada. Então, ela tende a se justificar como se a identidade dela estivesse sendo negada, quando às vezes é só uma ideia que está sendo negada, né? E temos também a comparação excessiva, que gera uma competição tóxica. Então, pessoas extremamente, excessivamente competitivas é um sinal de ego disfuncional. Antigamente se falava muito que a competitividade gerava resultados, mas hoje se fala muito mais na força da colaboração do que da competição. E por fim, a busca de aceitação, Marina, que são pessoas geralmente, tanto com ego fragilizado ou inflado, elas querem ser aceitas, elas querem ser reconhecidas, elas querem uma imagem positiva de si mesmas. Então acabam que estimulando uma cultura muito mais de aparência do que de essência. Então, muitas vezes, tomadas de decisões são tomadas para atender interesses particulares individuais e não necessidades coletivas ou organizacionais. Então, esses são alguns exemplos de comportamentos disfuncionais. Você acredita que isso vem de uma insegurança pessoal ou de um comportamento de ambiente mesmo e das relações no ambiente em que o colaborador, o profissional, a liderança está inserida?
Bem, existem fatores internos e externos. Existe, primeiramente, a crença que o indivíduo traz de si mesmo e dos outros. A gente chama de tríade de Beck. Na verdade, é o que eu penso de mim, dos outros e do futuro. Essas crenças, elas regem o nosso comportamento e a qualidade desse ego. Mas também há interferência do meio. Quando o ambiente é em si muito competitivo, quando o ambiente, por exemplo, foca muito em entrega de resultados, quando o ambiente é menos humano, então, geralmente o ambiente também causa efeitos sobre aquele indivíduo. Às vezes ele entra até com o ego equilibrado, mas por conta do ambiente, ele vai se moldando para aquela competitividade excessiva e o ego vai se tornando disfuncional. Então tem interferências internas e externas. Mas não necessariamente de uma insegurança. Às vezes sim, quando o ego é muito fragilizado. Então isso pode vir de uma insegurança, né. Mas às vezes acontece também do indivíduo ter um excesso de confiança. Ele vive uma zona cega, ele acha que ele é mais do que o mundo percebe. Então isso também gera ego disfuncional. Muito interessante. E você comentou sobre, o fato de a colaboração estar cada vez mais em destaque dentro das organizações, e a gente está se distanciando desse conceito de competitividade. Como você acredita que isso nas organizações hoje, na prática, podem alterar a sua performance? Então, ainda há muita dúvida sobre o poder da colaboração nos resultados da empresa. É difícil a gente quebrar essa crença, porque a competitividade, ela traz sim resultados, mas geralmente a curto prazo. Hoje em dia há uma consciência muito maior sobre a saúde psicológica. Então, muitas vezes o time adoece com a competitividade. Então, a longo prazo, aquela empresa não gera tantos resultados, mas a curto prazo. Então, é um caminho. Nós estamos amadurecendo para abraçarmos a colaboração como uma nova moeda de poder, né, como uma moeda de lucro, inclusive, porque as pessoas elas passam a ter mais saúde psicológica, impactam diretamente no nível de engajamento e motivação, faz isso faz acontecer uma queda de rotatividade, preservação de talentos, enfim, geração de lucro. Perfeito. A gente está numa era da hiperconectividade, né, a gente consome muita informação e esse excesso de informação acaba, desconectando a gente do mundo real. Que habilidade você acredita que seja essencial para que as pessoas, principalmente das novas gerações, consigam se comunicar de forma mais, eh, efetiva com os profissionais, com os líderes, com os liderados? Marina, eu acredito muito na virtude das virtudes, que é a humildade. Eu penso que através da humildade a gente consegue dialogar, construindo reais relações de confiança. E eu acho que a gente vive numa era de fragilidade de confiança. A gente confia mais nos agentes da IA do que no ser humano. Né, então a gente também tem mais tolerância e competição e compaixão com os erros da IA do que o erro do ser humano. Eu vejo hoje seres humanos sendo demitidos por erros e IA tendo muito mais tolerância com os erros ainda da IA, né. Então eu vejo que a gente precisa investir também nas habilidades humanas de construção de confiança. E acho muito difícil construir confiança com egos inflados, com egos vaidosos, arrogantes, né, então eu vejo que a humildade é esse terreno onde a gente tem a coragem de sermos verdadeiramente autênticos. E quando há autenticidade, quando há verdade na nossa forma de se expor, inclusive as nossas vulnerabilidades, a gente verdadeiramente estabelece relações de confiança. Então, eu acredito que a gente precisa começar a estimular a juventude a não desenvolver só garra, sangue no olho, mas também a virtude da humildade. Eu acho que hoje em dia eu não vejo tantos os pais, assim, com o anseio de desenvolver um filho humilde, porque a humildade geralmente é associada à humilhação, à subserviência, fraqueza, inocência, ingenuidade, e na verdade a humildade é uma força, é um ponto de poder, né, Jim Collins ele disse que humildade é a virtude dos grandes. Então, eu acho que é uma quebra de mindset que a gente precisa começar a trazer esses temas para dentro do mundo das corporações. Falar mais abertamente sobre o ego, trazer esse tema para as discussões, para a mesa, falar sobre humildade, trazer literatura do business, do mundo dos negócios, tantos livros que falam da humildade como uma virtude,
extremamente essencial para a liderança, principalmente a alta gestão. Então, começar a educar realmente o público a pensar diferente sobre essa força e o resultado que pode trazer. Na minha percepção, enquanto já é comprovado que ego é custo, humildade é lucro. Quando a gente fala também dessa relação de saúde social, foi um tema muito tocado, assim, nos últimos anos pelos especialistas em inovação, em tecnologia, que a gente vive essa dicotomia, né, enquanto a tecnologia avança e ela está cada vez mais presente na nossa rotina, nas nossas relações e nos nossos trabalhos, a gente também sente essa falta de como eu posso humanizar mais o meu trabalho. Sim. Como eu posso me relacionar melhor dentro do mundo corporativo e, na verdade, como eu posso, eh, ser no mundo corporativo hoje, né, E não só parecer, e né? não só parecer, É. exatamente. Eu voltei agora recentemente de um congresso na Harvard sobre o impacto do coach na liderança. E lá foi falado muito da revolução da IA e da revolução das necessidades humanas. Então, que a gente vive justamente essas duas revoluções que você mencionou. Então, a gente precisa sim entender que não tem mais volta, o mundo será sim com a IA ao nosso lado. Nós teremos times híbridos, times de seres humanos e agentes. Os líderes vão precisar desenvolver competências para liderar agentes e não só seres humanos, então isso é fato. Mas também, paradoxalmente, a gente está cada vez mais necessitado de desenvolver habilidades humanas, porque as habilidades humanas também atraem resultados. Por exemplo, no mundo do coaching, a gente vai precisar desenvolver a IA Marília, um agente que vai poder conversar com você entre sessões, e nas sessões comigo, eu te oferecer experiências extremamente humanas. Olho no olho, o toque, de repente o abraço, inclusive quebrando etiquetas profissionais, a música, o cheiro, uma cadeira de meditação, uma cadeira de massagem, experiências sensoriais. Então, o físico está sendo cada vez mais valorizado e não só o digital, porque esse é o lugar que a IA não substitui. Então, por exemplo, no mundo das organizações, os líderes precisam dedicar tempo na agenda para essas conversas olho no olho, um a um. É algo extremamente simples, mas extremamente poderoso, porque é uma das experiências mais humanas na liderança, é a conversa um a um, as one-on-ones, né. Então, o que a gente nem chama mais de feedback, mas é conversa. Eu atendo empresas aqui, muitas empresas grandes aqui no Ceará e Brasil, onde algumas delas eu bato palmas, porque já tem uma cultura de feedback ou conversas um a um periodicamente, semanalmente ou quinzenalmente. Até o CEO tem sua agenda de conversas individuais com liderados diretos. Então, nessas conversas, as pessoas conversam sobre temas diversos que extrapolam as operações. Falam sobre sentimentos, pensamentos, sonhos, desejos, medos, preocupações, vida pessoal. Então, isso é um verdadeiro antídoto contra o ego e é um verdadeiro incentivo para essa revolução de necessidades humanas que nós estamos vivenciando. Perfeito. E quebra um pouco até da etiqueta do que a gente entendeu que era o mundo corporativo até aqui. É verdade. No passado, eu iniciei, a trabalhar com desenvolvimento humano em 2007. E no começo da minha carreira, eu ministrei muitos treinamentos de etiqueta profissional. Como você se comportar, como você cumprimentar as pessoas. E eu digo que hoje eu quebrei todas as etiquetas profissionais, porque eu adoro um abraço, eu adoro dar um beijo, eu adoro o contato físico. Então, hoje em dia eu vejo que algumas regras da etiqueta estão ficando para o passado, principalmente na nossa cultura brasileira, que já tem uma permissão maior para esse afeto no mundo das corporações. Hoje em dia é um tema que é novo, aí já fica para uma próxima pauta, que é o afeto profissional, né? Como a gente desenvolve e vive o afeto nas nossas relações profissionais. Maravilha. E a gente vê também que isso como um diferencial é o que a IA não consegue replicar. É o que a IA não consegue trazer, de alguma forma, essa presença, né, essa troca humana que é tão nossa e que lida com o imprevisível o tempo todo. Aham. Mas até sobre o que você falou, eu acho um ato de humildade, como você falou, da virtude máxima, de você olhar para trás e dizer: "Isso eu ensinei",
isso estava na minha pauta profissional e eu resolvi quebrar Já isso sou outra. e construir uma coisa nova. Eu falo isso porque esse ano eu estive num festival de inovação que uma das maiores futuristas do mundo, a Amy Webb, ela apresentou o conceito de convergências. Ela sempre apresentava um relatório de tendências anualmente ela apresentava e ela disse: "Gente, a forma como eu venho apresentando tendências para vocês não funciona mais. Eu vou mudar completamente a minha apresentação, a minha entrega, porque eu entendi que no mundo as coisas não mudam isoladamente, elas mudam em conjunto. Então, essa mudança, quando unida, ela traz um resultado que é diferente do que a gente poderia imaginar, ditando tendências que seriam só pontos Sim. isolados, né. A gente tem que ir se adaptando. Eu trabalhei muito tempo com planejamento e, por exemplo, a gente fazia muitos ciclos de planejamento de 5 anos. Hoje em dia eu já faço bem menos, porque já são muitas variáveis, né, então trabalho mais com planejamento anual, e o anual já é cheio de mudanças, então a gente precisa entender que o plano, ele precisa ser cada vez mais maleável, mais flexível, né, então a gente vai tendo que se adaptar, mas eu tenho muita esperança que o homem, ele não perde espaço. Ele pode até perder espaço, mas sempre terão outros espaços se criando, né. No passado não se existia, por exemplo, esse espaço de podcast. Hoje tem esse espaço para mim, para você, né, então são tantas novas profissões que vão surgindo, né. Então eu sou muito otimista nesse sentido. Acho que a gente não precisa se desesperar com a revolução tecnológica. A gente tem um espaço do ser humano que é obra de Deus e nunca vai se perder. E quais habilidades você acredita que são indispensáveis para os próximos 5 anos? Eu sei que a gente não pensa, assim, a tanto longo prazo com as É, mudanças, eu mas eu não processei ainda tudo que eu ouvi lá no congresso da Harvard, mas trazendo, assim, Ctrl C, Ctrl V do que eu ouvi, eu ainda não fiz a criticidade disso, mas o que foi falado lá é que a agilidade emocional ainda é a competência chave para os próximos anos, né. Competência técnica, claro, a gente tem que ter conhecimento de IA, entrar nesse mundo, mas a competência comportamental é a agilidade emocional, que nem se chama mais inteligência emocional, mas o termo mais modernizado é agilidade emocional, que é uma flexibilidade, uma maleabilidade, ou seja, não é pensar positivo, é você saber lidar também com as emoções negativas, com sabedoria. Né, então é acolher a emoção negativa também e saber direcioná-la, e potencializar cada vez mais as emoções positivas. Então, não é negar o negativo, como na inteligência emocional se pregava muito essa questão do pense positivo, né. Na agilidade emocional não, é pense ágil, seja ágil. Você pode até descarrilhar emocionalmente, mas seja ágil para voltar mais rápido para o trilho. Então essa competência ainda foi mencionada como uma competência aí dos próximos 5 anos, ainda algo que a gente precisa estar desenvolvendo. E eu vejo isso muito acontecer nos atendimentos em coaching, muitas pessoas buscando esse desenvolver esse músculo emocional, para lidar com mudanças, para lidar com pressão, para lidar com revolução tecnológica, para lidar com diferentes gerações, liderar diferentes gerações, né. Então, todas essas características do mundo que vivemos atualmente exige uma força emocional muito forte. sim, com certeza. Eu passei pelo mundo corporativo e tive essa oportunidade de sair do cargo de analista, e ir para um cargo de supervisão e ter essa gerência de times, né. Então muitas coisas que eu julgava quando eu era analista, eu cheguei no cargo de supervisão e eu disse: "Poxa, eu também não saberia como agir se eu fosse o meu supervisor naquela época". Olha como essa é um exercício diário de humildade você subir para a liderança. Acho que a sua visão como coach, se você tivesse que dar uma dica, assim, ou um direcionamento para um analista que está saindo agora desse cargo, de liderado, para ir para uma liderança, qual dica você daria? Busque desde sempre alimentar a humildade no seu coração, porque quando você chegar no topo, a sua humildade vai precisar também estar no topo. Não há coisa mais perigosa do que alguém no topo repleto de vaidade. Então, desde cedo, trabalhe a humildade para quando você chegar no topo, você brilhar ainda mais com a humildade no coração.
Maravilha, é perfeito. Marília, então, de acordo com a sua função de fazer esse coaching para executivos, com toda a sua experiência, o que você observa que realmente vem acontecendo na mudança do mundo e na mudança dos líderes, que você, vê que mudou completamente a sua abordagem e os seus direcionamentos para eles? Bem, eu vou mencionar só mais uma vez essa minha visita no congresso da Harvard, porque eu acabei de chegar, então eu estou, assim, muito aquecida com tudo que vivi lá. E uma das coisas que me alegrou muito, Marina, foi ver a profissão do coach muito consolidada nos Estados Unidos. Então, se já está consolidada lá, eu imagino que em 5 anos a gente também vai viver um tempo mais de solidificação no Brasil. Porque no Brasil ainda há questionamento se funciona, se não funciona, é uma profissão não regulamentada, há muitos cursos muito rápidos para certificação em coaching. O coaching no Brasil é visto de uma forma muito performática, muito de palco, muito motivacional, emocional. E já nos Estados Unidos é uma metodologia mais estruturada, é algo mais racional, então é bem mais solidificado. Então eu imagino que essa onda está chegando por aqui, eu fiquei bem entusiasmada, por ver essa perspectiva positiva para o mundo do coaching, né. Eu trabalho há 20 anos, já passei por muitas ondas do coaching, por muitos ciclos, desde a onda de precisar dizer para as pessoas o que é coaching, explicar, ter uma postura mais educacional, quebrar também, paradigmas, né, sobre o coaching. Hoje eu já não explico mais tanto o que é, mas ainda há curiosidade para entender, né. Então, assim, para quem ainda não consegue explicar o que é uma experiência de autoconhecimento, ponto. Assim como você vive uma experiência através da terapia, da mentoria, assim como você vive um retiro espiritual, é uma experiência de autoconhecimento, o coaching é uma alternativa de experiência de autoconhecimento. É uma jornada, é um programa. Não é curso, não é uma palestra, não é só uma madrugada de experiência, não. É um programa, um caminho, que geralmente dura 6 meses. E tem começo, meio e fim. E Marília, para que viver essa experiência de autoconhecimento? Existem vários focos no coach. Tem o life coaching, que é de vida, o wellness coach, que é de bem-estar, de relacionamento. No meu caso, eu trabalho de coaching para executivos. Então, a experiência de autoconhecimento tem uma função. A função qual é? Elevar performance do executivo. Então, a gente vive uma experiência onde o executivo olha para dentro de si, ele identifica gaps que precisam ser desenvolvidos, ele identifica potencial que não está sendo utilizado na potencialidade máxima, ele identifica crenças, ele identifica emoções, ele identifica padrões de comportamento, medos, desejos, sonhos. É como se a experiência do coach a gente fosse abrindo caixinhas da Marina, cada sessão, e ela vai fazendo uma limpeza naquela gaveta. O que é que fica, o que é que sai, o que é que já não me é mais útil, o que é que eu vou limpar e tornar ainda mais brilhante, o que é que eu preciso inserir na minha gaveta, porque é um aprendizado que eu ainda não tenho, e fecha a gaveta. Agora vamos falar de outra coisa, né. Então, eu sou suspeita, mas para mim é uma experiência lindíssima, que faz muito sentido, que marca vidas, transforma vidas, né. E é isso, eu sou muito feliz com o que faço. Perfeito. O autoconhecimento ele não tem uma linha de chegada, né, quando a Não gente tem uma fala. linha de chegada, é uma experiência para sempre. Eu acredito que a gente só vai conhecer quem verdadeiramente somos quando a gente chegar no céu, né, e Deus vai nos dizer quem somos. Mas a vida é uma busca constante de identificar uma realidade que se aproxima da nossa verdade. A nossa identidade é formada pela percepção que eu tenho de mim, mas também o que os outros percebem de mim. Isso é importante. Eu não sou da teoria de dizer: "Não se preocupe com o que o outro pensa". Não, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com o que o outro pensa, mas na medida saudável. Por exemplo, eu não posso me titular uma pessoa engraçada se ninguém ri de mim. Eu não posso me titular uma boa líder se ninguém me segue. Então eu preciso sim da reação do outro para validar uma percepção que eu tenho de mim.
Então, no processo de coaching, a gente tem uma fase, Marina, que é uma fase de investigação, de formação de rede de apoio, onde eu entrevisto várias pessoas que convivem com você. Liderados, pares, líderes, clientes, parceiros, fornecedores, às vezes alguém da tua vida pessoal. E a coletânea dessas percepções, elas chegam até você para você processar aquilo ali e fazer uma análise do gap que existe entre a tua autopercepção e a percepção de terceiros. É uma experiência riquíssima. Eu quero A fazer. gente faça, você será muito bem-vinda. E quem estiver nos ouvindo também, eu aconselho, sou suspeita, mas aconselho realmente, se você tiver tempo e condições de investimento, priorize essa jornada, porque realmente é transformadora, é libertadora e é surpreendente. Agora, quero dizer aqui algo, nem sempre. Porque há também casos em que o processo não funciona tão bem. E pode ser por uma limitação minha, Marília, que não acessou o cliente, mas muitas vezes por uma falta de permissão do cliente mesmo de abrir todas essas gavetinhas. Então não é todo mundo que vem aberto e pronto para ser despido, né. Então, esse nível de abertura impacta diretamente no sucesso do processo. Então, eu posso trazer um dado para vocês que geralmente processo de bons coaches, considerados coaches qualificados, eles têm uma assertividade, um resultado eficaz de 80%. 20% são processos que não trazem tantos bons resultados. Graças a Deus, eu não tenho nenhum registro de processo que foi negativo. A pessoa saiu pior do que quando chegou. O que a gente tem de pior cenário do pior cenário, é a pessoa sair da mesma forma. É que o autoconhecimento ele exige essa consciência, né. Então eu não consigo mudar aquilo que eu não tenho consciência. Não. E isso eu acredito que tenha muito a ver com o seu trabalho como coach, despertar a consciência nos líderes, despertar a consciência do que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. Isso. A gente tem 5 etapas no processo de mudança. A primeira etapa a gente chama de pré-contemplação. É a fase que eu ainda não tenho consciência do que eu preciso mudar. Então a Marina está aqui, ela nem sabe o que ela não sabe. A gente chama de fase da ignorância. Ela nem sabe o que ela não sabe dela mesma. E aí tem a fase de contemplação, que a Marina passa a enxergar coisas que ela não sabia dela e coisas que ela não sabe fazer ou realizar. Aí que é a fase da consciência. Depois vem a fase da iniciação. A Marina começa a se mexer, fazer alguns movimentos, mas não de forma regular. Aí depois vem a fase 4, que é a ação regular. E a fase 5, que é a mudança efetiva ou flow. Então, às vezes, Marina, o que que acontece? O cliente chega numa pré-contemplação, cego completamente. O processo não é 100% eficaz porque ele não demonstra mudanças para o meio, ele não chega no flow, mas ele subiu de degrau. Ele sai do processo pelo menos mais agora consciente de que tinha coisas que ele não sabia sobre ele mesmo. Então, eu considero que nesses 20% que a gente considera processo não eficaz, ainda assim há ganhos, porque a pessoa muda de degrau. Ela não sai no mesmo estágio de consciência. Você acredita que essa estagnação ou até, barreira, possa ser o ego, de alguma forma, Sim, sim, dentro desse processo, que o muito, ego muito. O ego barra, o ego blinda, né, o ego faz a pessoa ficar com medo de como ela porque, assim, quando o ego está disfuncional, há um excesso de preocupação com o que o outro pensa, inclusive o que o coach está pensando dele. Então a pessoa quer performar para mim, na sessão. Ele não se desmascara e fica numa máscara, e aí eu não consigo acessar. Mas é da minha habilidade, da minha competência tirar essas máscaras, tá. Então eu me incluo também nesse índice de responsabilidade para fazer o cliente tirar a máscara, né, porque se o processo fosse bom só para quem já vem desmascarado, também não teria mérito do coach, né. com certeza. Marília, nosso papo tá incrível até agora, Oh, muito obrigada, eu ficaria aqui o dia todo eu conversando. também. Eu vou só te fazer algumas perguntas rápidas, como se fosse um pingue-pongue. Certo. O que destrói mais equipes, medo ou ego? Ego. Um comportamento que enfraquece lideranças. Competição tóxica.
Uma habilidade emocional indispensável hoje. Reagir depois de ponderar. O que mais falta nas lideranças atualmente? Humildade. Autoconhecimento sem prática é? Fracasso. Perfeito. Marília, muito obrigada. Se quiser divulgar os canais, onde é que a gente encontra mais sobre o seu trabalho, Bem, sobre eu tô em você? todos os canais, eu tô no YouTube, no LinkedIn, Instagram, Marília.Fiuza, você me acha em todas essas plataformas. Estou à disposição e faça o contato, vai ser um prazer estar mais perto de quem nos ouve. Marília, muito obrigada pelo conteúdo compartilhado aqui hoje. É muito importante saber mais sobre esses conceitos tão presentes na nossa vida profissional, como o ego, o autoconhecimento. E para você continuar acompanhando o podcast Plano Business da Unimed Fortaleza, se inscreva no canal e acompanhe nas demais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.